Estou iniciando uma videoaula sobre KSpice e o assunto será rotular um nó, ok? Um novo comando plot, e também nós veremos os tipos de fontes de tensão independentes. Então vamos montar aqui um circuito simples. Primeiro vou pegar a primeira fonte de tensão independente, tá? Corrente contínua, ok? Então o que eu quero fazer, eu apertei o V, né? E ela gerou as fontes. Como é a primeira fonte, já aceitei aqui, cliquei, ok? Então veio para o esquemático a primeira fonte independente. A fonte independente de tensão são essas aqui, né? Onde tem essa, depois tem pulso, senoide, e assim vai. Nós veremos todas, ok? Então eu estou montando aqui primeiro um circuito. Eu vou montar um circuito bem simples, que eu quero na verdade só ver as formas de onda, né? Como que eu parametrizo essas fontes diferentes e aí nós vemos os sinais que elas geram, né? Ok? Então agora eu vou apertar a tecla G para gerar um ground aqui, ok? Então, gerou, ok? Eu quero rotular esse nó. No KSpice, se eu não rotulo os nós, mas todos os nós são rotulados. O próprio KSpice vai rotulando sequencialmente os nós, né? O 0 e aqui o nó 01, e aí vai conforme tem a quantidade de nós que tem, né? Aí você pode ver isso na netlist. Mas agora eu quero aqui rotular esse. Então eu clico com o botão aqui direito, né? Eu preciso só colocar um wire, vou com um pedacinho de fio aqui, né? Ok? Coloquei e vou rotular, né? Exatamente aqui, ó. Então eu venho aqui, aperto com o botão direito, né? Eu só coloquei um pedacinho de fio aqui, né? Com um wire. E agora eu vou clicar, aqui eu selecionei, clicar com o botão direito do mouse e vou escolher Label, que é rotular. Então ele mostrou o rótulo padrão que o KSpice já sugere. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar Out, né? Saída. Ok? Simplesmente isso. Então agora, pro KSpice, esse nó aqui é Out, ok? Ok, então aqui eu vou colocar aqui 5 volts, né? Uma fonte de corrente contínua de 5 volts. Como é fonte de corrente contínua, ela não vai mudar no tempo, né? Mas eu vou apertar então a tecla, o ponto, que é para eu colocar um comando aqui. Então eu vou colocar um tran, né, fazer uma análise transiente. Vou colocar 20 milissegundos porque eu vou analisar outros tipos de fontes, né? E elas terão formas de onda no tempo. Então já vou deixar pronto aqui. Apertei errado aqui. Eu vou apertar o ponto de novo e vou colocar um novo comando que eu vou explicar para vocês. Que comando é esse? Ó? Esse é o comando plot. Então o que eu quero que plota? A tensão entre parênteses em qual nó? Então o nó out, ok? Então vou apertar o espaço aqui para centralizar aqui, né? Olha, e vou trazer um pouquinho para cá, ok? Então o que faz? Quando eu der um run, nós vimos quando eu vou simular, ele abre uma janela onde a gente pode ver os sinais, mas eu tenho que clicar, né? Eu tenho que clicar em cima do esquemático para ver quais são os sinais que eu quero plotar. Mas se eu coloco plot, eu já estou dando esse comando que eu quero. O que eu quero? Eu não preciso vir aqui no esquemático e ficar selecionando, né? Então, se eu quiser já medir a forma de onda da saída da fonte, eu já estou pedindo aqui o comando plot, a tensão, né? Vem maiúsculo aqui no nó out, ok? Então é isso. Então agora o que nós vamos fazer? Simular, ok? Então o que nós vimos aqui? Montei um simples esquemático, um simples diagrama aqui, um simples circuito. Eu rotulei, né? Mostrei como rotular o nó e o novo comando plot para plotar automaticamente, fazer uma medição automática de um ponto que eu quero, ok? E vou rodar o run, tá? Roda o run. Então ele vai abrir as janelas. Eu vou selecionar essa janela principal, apertar a teclinha da janelinha do Windows e a seta para esquerda, só para posicionar. E aqui eu vou dizer que eu quero que plota aqui. Olha lá, como uma fonte de corrente contínua, então já plotou os 5 volts que eu tenho da fonte. Olha lá. Então durante a janela da minha janela que eu quero analisar, que é 20 milissegundos, está estável, né? É uma fonte de corrente contínua. Então tudo bem, é isso que nós esperávamos mesmo. Agora vamos trocar o tipo, né? Vou só reposicionar aqui, vou trocar o tipo, a segunda. Então tem que deletar essa aqui, ó. Eu cliquei selecionando aqui a fonte, ó, e vou dar
e vou dar um del aqui na... Deletei. Vou apertar a tecla V de novo, ok? E vou apertar 2 vezes, né? Porque a primeira opção vem o padrão, depois aqui já é a segunda opção. Então vou encaixá-la aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Um pulso, né? Eu vou gerar pulsos. Um pulso ou pulsos, depende do que nós queremos aqui. Então eu vou manter depois os comandos da janela de análise transiente 20 milissegundos e plotar a mesma tensão, tá? Então eu vou apagar aqui o que vem como padrão, né? Eu vou apagar e ele já tem lá o help quando nós vimos. O primeiro valor aqui, o primeiro valor é o valor inicial da tensão, então é 0, ok? O segundo valor, quando essa tensão mudar, para que valor que ela vai? Então eu vou para 5 volts aqui, ok? Depois ele está dizendo assim, ó, você quer algum atraso inicial, que é o T-delay ali. 1 milissegundo só, para atrasar 1 milissegundo, só para ela começar depois de 1 milissegundo, ok? Qual o tempo de subida? Eu vou colocar bem rápido, vou colocar 5 micro, né? 5 micro. E qual o tempo lá, o Tfal? Qual o tempo de descida quando for descer? Bem rápido, 5 micro também, ok? Quanto tempo ela vai ficar em 1? É o T1. Também vou ficar 1 milissegundo, ok? E qual o período? Então o período vou chamar ele de 2 milissegundos, né? Então basicamente é um pulso aí com um período de 2 milissegundos. Então 1 milissegundo em 0, 1 milissegundo em 1, né? Basicamente é isso que a gente está programando. Se eu quiser, aí o número de ciclos é opcional também, né? Se eu quiser colocar quantos ciclos, se eu deixar em aberto aqui e não colocar nada, ela vai, durante toda a janela de amostragem ali, ela vai gerar o clock. Então vamos ver. Então é isso que eu quero. Então o que eu faço? Essa aqui é uma janela da simulação anterior. Só vou fechar aquela aqui e clicar de novo no Run. Bom, tá aqui. Então tá gerando conforme eu quero, né? Então ela tem aqui, olha, ela tem um delay de 1 mili que eu quis. Depois quando ela vai para 5 volts, aqui é 5 volts, a 4 aqui é 5, ok? Ela vai ficar 1 milissegundo, ela fica 1 milissegundo em 5 volts, então deu os 2, ela cai, então, e assim vai, como o período dela é 2, então ela vai fazendo o clock, e aí eu não coloquei a quantidade de ciclos, ela vai até toda a janela de amostragem que eu estou analisando aqui, 20 milissegundos, ok? Então esse é o segundo tipo aqui. Vamos para o próximo. Já vou fechar essa janela que eu vou ter que criar uma outra aqui. Então, vou dar um delete, vou apertar a tecla V. Esse é o primeiro, esse é o segundo que nós vimos, esse é o terceiro. Senoide. Senoide é simples, né? A senoide aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu tenho um offset, eu tenho amplitude, eu tenho a frequência que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, o offset. Olha lá, primeiro o offset, ela tá ali no help, offset 0. O amplitude de 5 volts. E o que frequência? Eu vou colocar uns 120 Hz, porque eu estou com a janela de 20. Se eu estou com a janela de amostragem de 20 milissegundos para analisar, se eu colocar 60 Hz, só vai dar um ciclo e pouco só. Então 120 vai dar um pouco mais de ciclo para nós vermos. Só por isso, só para não ficar mudando os parâmetros aqui. Ok, tá tudo pronto, né? Eu quero uma senoide. Então vamos analisar. Tá aí, eu tenho uma senoide, tá? Se você for ver o tempo dela, ela vai estar correto, ela vai estar com 120 Hz. A amplitude dela aqui é 5 volts e ela não tem offset, né? Então ela está sobre o eixo 0 aqui, fazendo a variação do ciclo positivo e negativo no eixo 0, ok? Então, ótimo. De novo, vou fechar essa janela de plot, ok? Vamos para a próxima. Aperto a tecla V, a primeira opção, a segunda nós vimos. Agora é essa que nós não vimos ainda. Esse tipo de fonte aqui, você programa. Você pode ir programando. Ela faz variações lineares, então é um piecewise linear. Você coloca o tempo 1 com a tensão que você quer, você coloca o tempo 2 com a tensão que você quer, e ela vai variando entre uma tensão e outra, né? Ela vai variando linearmente. Então você pode fazer rampa. Você pode ter outro tempo, outro valor, ou pode ser um arquivo externo, um arquivo TXT externo para você programar exatamente o que você quer. Vamos aqui num exemplo aqui. Eu vou montar um tipo especial aqui. Então o que eu quero?
O primeiro é um tempo, um atraso que ela tem. Então, no primeiro tempo, né? O primeiro tempo é 0 em 0 milissegundos, tá? Eu quero 0 volts, ela já não parte com a tensão. Depois, em 5 milissegundos, eu quero que ela vá para 5 volts, ok? Depois, em 10 milissegundos, eu quero que ela caia para 2, ok? Depois, em 15 milissegundos, eu quero que ela permaneça em 2 ali, né? Entre 10 e 15 permaneça em 2. E depois, com 20 milissegundos, que é o final da amostragem, ela vai para 0 aqui, tá? Então, dou Enter, é o que eu quero aqui, ok? Então, só dei a tecla de espaço, ela centralizou. Então, no primeiro tempo é 0 volts, no segundo tempo, sim, ela vai para 5, então ela vai fazer variações lineares. No terceiro tempo ela cai para 2, linearmente ela vai cair de 5 para 2. Depois, no terceiro tempo, ela vai manter em 2. E depois, no último, devido à minha janela aqui, no último ela cai para 0 linearmente. Então é isso que nós veremos. Tá aí. Eu tenho depois para 5 milissegundos ela vai subir, né, de 0 para 5, é o tempo linearmente. Depois lá para 10 segundos ela cai para 2 linearmente. Depois eu pedi para ela ficar estável até 15 e depois ela cair de 15 linearmente para 20. Então você programa os tipos de fonte que você quer, ok? Então esse é mais um tipo que foi aqui. Vamos fechar a janela e vamos aqui para nossa última. Então a tecla V, essa é a primeira, a segunda, já fomos essa, só falta essa, exponencial, ok? A exponencial é como se fosse a curva de carga no capacitor ou descarga. Vamos fazer uma exponencial crescente aqui, ok? Então, quais são os parâmetros aqui, né? Vamos trabalhar aqui. Aqui o primeiro valor é se eu quero um atraso para começar. Não. Qual a tensão que ela vai atingir, né? Qual o valor depois de 5 vezes o tempo, né? Então, aí, qual é o valor da constante de tempo, o tal, né? 1 milissegundo, ok? E é isso. Aí, eu quero que ela permaneça isso. Depois explicar melhor para vocês aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, porque como tem as ciclas, né? Então, esse tempo aqui é um tempo, o delay é um tempo de atraso. Eu quero 1 milissegundo de atraso. Então, eu quero iniciar com 0 volts, eu quero que ela chegue até 5 volts. O tempo de atraso, para começar, 1 milissegundos. Esse é o tal, né? Olha só lá no help, o tal. Vou colocar um tal de 2 milissegundos, ok? Se o tal é 2 milissegundos, então 2 vezes o tal, né? 2 vezes 2 dá 5 tal, depois de 5 tal, 5 vezes RC, né? Depois de 5 vezes 2, 10 milissegundos, ela vai estar na tensão máxima, né? E assim ela vai ficar, que é só uma exponencial crescente. Então, por quê? Porque a janela de amostragem minha aqui, a janela de medição, 20 milissegundos vai dar suficiente para ver isso aí, ok? Então é isso que nós estamos programando aqui para essa fonte. Então eu tenho uma tensão inicial de 0, a tensão final que eu quero é 5, eu estou só com um delay, um atraso para começar de 1 milissegundos, eu tenho um tal de 2 milissegundos, só que ela vai exponencialmente, a gente sabe que 5 RC, 5 tal, é o tempo que ela leva para chegar na máxima. Então com 10, né, seria com 11, porque eu teve um atraso de 1 aqui, ok? É o que nós veremos então aqui nós veremos aqui na nossa janela de plotagem. Olha aí, exatamente, olha, eu só pedi um atraso de 1 milissegundo para começar, depois como o meu tal é 1 milissegundo, um tal vai dar em 63% aqui, ela já chega com o valor no primeiro tal com 63% do valor da máxima, né? Depois, como ela vai demorando mais, ela demora mais 4 tal para chegar. Então, o 5 tal total ela leva. Então, daqui até o máximo aqui vai dar mais ou menos os 11 milissegundos que é para formar essa exponencial crescente aí, como se fosse, né, uma carga aí, ok? De um capacitor. Então, nós passamos aqui pelas fontes de tensão independentes, né? E mostrei novo recurso, como rotular
nós e depois o novo comando plot para nós não precisar nem ficar clicando. Nós já temos, quando parte a figura aqui, a janela das formas de ondas, eu já tenho a forma de onda que eu quero. Então, agradeço a atenção de vocês, obrigado.